Boa tarde, o Jornal da Nativa está no ar e estes são os destaques desta segunda-feira. Na maioria das vezes, eles tiram dinheiro do próprio bolso para sustentar o projeto. Tudo pelo bem das crianças. O amor que eu recebo dessas crianças aqui é o que me mantém. Aí ali eu fui aprendendo um monte e comecei a gostar do judô. A soma de tudo que os trabalhadores recebem neste período equivale ao valor dos impostos pagos ao longo de todo o ano. É muito pesado. E a pobreza cada vez vai ser pior. Se paga muito imposto e não se vê a gente não vê o retorno disso tudo, né? Bicho! Gol do Pelotas! Uma fábrica de chapas vai se instalar em Rio Grande. O investimento da empresa deve ser de 250 milhões de reais. Uma área de 25 hectares já foi adquirida no distrito industrial do município. Nela, deve ser construído um pavilhão com 50 mil metros quadrados. As obras devem iniciar em cerca de 30 dias. 1.000 postos de trabalho devem ser gerados durante a construção. Já quando a empresa estiver em funcionamento, devem ser cerca de 800 empregos diretos. As chapas produzidas na indústria devem utilizar a madeira da região. Para Rio Grande, a indústria deve gerar cerca de 3 milhões de reais por mês em ICMS. Você já parou para pensar quanto se gasta por ano em impostos no Brasil e quanto isso representa no seu salário? Confira na reportagem. Só a partir deste final de semana, o brasileiro consegue gastar em seu benefício próprio o dinheiro que recebe desde o início do ano. Os salários e lucros obtidos nestes 5 meses servem para pagar os impostos com o governo. Em outras palavras, a soma de tudo o que os trabalhadores recebem neste período equivale ao valor dos impostos pagos ao longo de todo o ano. O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário divulgou um estudo que aponta que em 2007, 40% dos rendimentos dos brasileiros vão servir para pagar impostos. Em 2003, este percentual chegava a quase 37%. Mas nem sempre foi assim. Na década de 70 e 80, o valor de impostos pagos equivalia ao valor de apenas 2 meses e meio de trabalho. Muita gente nem tinha feito este cálculo, mas sabe que paga caro pelos impostos. Quanto tempo se trabalha no Brasil para pagar a carga de impostos? Não. 5 meses. O que tu acha? Muito pesado para a população? Acho que é bem pesado. É muito pesado. E a pobreza cada vez vai ser pior. Se paga muito imposto e não se vê a gente não vê o retorno disso tudo, né? É bravo o negócio. Não é fácil. Para o economista Erli Massaú, a classe média é a que mais tem perdido renda nos últimos tempos. É ela que mais movimenta a economia e paga os chamados impostos em cascata, aqueles cobrados quando o produto é fabricado e quando o mesmo produto é vendido. Tudo pago pelo consumidor. Mas as classes mais baixas são as que mais sofrem. Elas podem passar mais tempo trabalhando para pagar os impostos. Fica transparente, fica claro que aquelas classes mais pobres terminam, na verdade, tendo que trabalhar mais tempo para pagar os impostos que vêm embutido nos produtos que eles consomem. Então, na verdade, a carga de impostos incide sobre toda a sociedade brasileira, mas ela penaliza mais as classes que recebem menos. O economista também lembra que são os impostos pagos por nós que sustentam os esquemas de corrupção no governo e os benefícios e altos salários recebidos pelos políticos. Começou a valer na última sexta-feira o novo calendário de pagamento dos benefícios Bolsa Família e o restante de programas de transferência do governo federal. Com a alteração, todos os beneficiários recebem o pagamento nos últimos 10 dias úteis do mês, ou seja, uma antecipação de 5 dias em relação à folha passada. Assim, o pagamento acontece em dias diferentes aos que o INSS utiliza para pagar os aposentados. Para você saber o dia em que vai receber o benefício, basta consultar uma das agências da Caixa.
E a seguir vamos conversar com o vice-presidente do Cored Sul, Neto Rosa. Estamos recebendo hoje aqui no Jornal da Nativa a presença do prefeito de Santana da Boa Vista, Neto Rosa, que é o vice-presidente do Cored Sul e assume logo mais à tarde o cargo de presidente desta entidade. Prefeito, hoje temos uma assembleia do Cored, né? Que assuntos serão discutidos então que são interesse para a metade sul? Estamos no edital relato do encontro anual dos Coreds, que aconteceu no início do mês de maio, no início deste mês em Juí. Informações sobre a consulta popular 2004, 2005, 2006 e 2007. Vamos tratar da continuidade do processo de participação popular. Teremos também o afastamento da nossa presidente, professora Rosolani, que deve me passar o cargo de presidente hoje. E assuntos gerais. E no tema assuntos gerais, pretendemos já ter mais público e iniciar uma discussão, aliás já foi iniciada pela Câmara de Vereadores de Pelotas, mas nos agregar tanto o Cored quanto a Zona Sul, que conversei com o presidente, deverão estar lá um grupo de prefeitos, para a gente discutir estratégia para tentar atrair para a nossa região a montadora da Toyota. Já existe então esta menção de que a Toyota vai se instalar no Rio Grande do Sul, prefeito? Não, eu até tinha esta informação há poucos dias atrás, mas não, tem uma definição de que trará uma montadora para o Brasil. Então não, ainda está se tendo a mobilização para que a empresa venha para cá. A região norte, a região norte do estado já vem aí há 15 ou 20 dias discutindo, já fizeram visita a São Paulo, onde tem um vice-presidente da Toyota no Brasil. E nós queremos entrar nesta peleia também. Se vier para o Rio Grande do Sul, que seja para a nossa região. Oferecendo também algumas vantagens. Aí é o que a gente pretende começar a discussão hoje. Pretendendo começar essa discussão hoje. Prefeito, uma outra questão que também interfere no bom andamento do Cored, na credibilidade do Cored, é as questões das demandas que ainda não foram atendidas de outras edições. Há alguma possibilidade de se concluir essas questões que ainda não foram atendidas? Por exemplo, viaturas que não foram entregues? Foi um assunto que se discutiu nesse encontro em Juí e deve se discutir um pouco hoje. Quer dizer, nós saímos de Juí com o tema de casa para discutir em todos os Coreds. Nós sabemos a dificuldade que está o Estado, que vem encontrando há muitos anos, tanto é que nós temos recursos de 2004 que não foram liberados ainda. Nós temos 3, 2004, 2005 e 2006, e agora já era para estar se recebendo o recurso da consulta de 2007. Nós sabemos, já tivemos alguma conversa com o secretário Celso Bernardi, que deve estar presente na nossa Assembleia hoje, que não tem como resolver isso num ano só. Está se trabalhando, inclusive, com uma ideia de discutir um parcelamento até 2010. A expectativa que se tem é que se consiga fazer este acerto com o governo do Estado. Agora sabemos que os recursos do Estado estão com muita dificuldade. Acho que é uma obrigação nossa, uma obrigação dos Coreds, um dever dos Coreds fazer essa discussão. O recurso do Cored ele já não estaria definido já todo para o Cored, ou ele ainda necessita de uma aprovação do Estado, tanto que às vezes ele não vem. No nosso país, o orçamento é apenas indicativo. Está definido no orçamento, como estava em 2004, 2005, 2006. E por que acabou não vindo, prefeito? Porque não teve recurso. Não teve recurso. E eu acho que uma discussão, tenho convicção que uma discussão interessante que tem que se fazer, muito importante se fazer, é para que toda vez que for liberado o recurso oriundo da consulta popular, que é uma luta da comunidade, a chamada democracia participativa, nós precisamos convencer o governo do Estado, os secretários, diretor de autarquias, deputados que vêm às vezes fazer entrega, início de obra, conclusão de obra, entrega de carro,
que eles precisam dizer, nós precisamos dizer para a comunidade como é que aquele recurso está chegando. Nós tivemos agora, há poucos dias atrás, o reinício da obra de duplicação Rio Grande Cassino, e estava lá o diretor do DAER, que é pelotense, deputados da região, e ninguém falou nada. Inclusive, passei e-mail para todos eles reclamando, recebi resposta de 2 deputados dizendo que um deles não foi nem convidado, se apresentou, porque ficou sabendo, mas não tiveram direito à palavra. Então nós precisamos valorizar. A comunidade se reúne, discute, às vezes dá encrenca pesada, eu quero levar para o meu município, outro quer levar para o município dele. Se conquista, vai para o orçamento. Quando é liberado o recurso, não vem um retorno para a comunidade. Ó, isto aqui é resultado da tua luta. Claro. Nós precisamos fazer isto também. Está certo, então quero agradecer a presença do prefeito de Santana da Boa Vista, Neto Rosa, que assume logo mais à tarde a presidência do Coreia do Sul, aqui na região. No próximo bloco você vai ver como funciona um projeto de reintegração de crianças no bairro da Balsa. A agência do IP em Pelotas informa que os associados que ainda não foram retirar seus cartões magnéticos devem comparecer a esta agência aqui no município munidos da identidade para fazer a retirada dos cartões. Sem recursos, mas com muita disposição, 2 mestres das artes marciais ensinam crianças pobres em Pelotas e elas já se tornaram até referência em disciplina dentro da escola do bairro. O projeto foi fundado há cerca de 4 anos. No início, o lutador John Machado começou ensinando um pouco da sua técnica para um grupo pequeno de jovens. Há cerca de 1 ano, as aulas de judô começaram e hoje são mais de 150 participantes do projeto SEAC. As aulas de judô e artes marciais acontecem neste galpão, que já foi uma senzala e servia de depósito para a prefeitura. Os 2 mestres que sustentam o espaço, sem nenhum tipo de apoio. Na maioria das vezes, eles tiram dinheiro do próprio bolso para sustentar o projeto. Tudo pelo bem das crianças. Meus filhos, eu vejo eles com os olhos de um professor. Aquele que, aonde você enxerga o seu filho, eu enxergo um profissional, um campeão, um atleta profissional. O amor que eu recebo dessas crianças aqui é o que me mantém, tá? A minha vontade de estar aqui diariamente é para encontrá-los, porque eu sei que cada dia que eu saio daqui, eu deixo eles um pouco mais felizes. As aulas despertam o gosto dos alunos pelo esporte, mas elas cumprem um papel superior. Junto com os treinos, eles aprendem lições de vida, moral, educação e responsabilidade. Ivan é um dos alunos e gosta de assistir às aulas. Eu comecei porque era bom, aí ali eu fui aprendendo um monte e comecei a gostar do judô. Os pais também já perceberam que os filhos melhoraram no comportamento, tanto em casa quanto na escola. Depois que ele começou a participar do judô aí, ficou 100% melhor, mais responsável, e ele é um guri responsável. Ele chega na hora das aulas, prontamente ele já está pronto no horário. Então ele está seguindo um bom caminho aqui na academia. Espero que continue, né, que a gente possa levar por mais tempo isso aqui. O projeto é aberto ao público e não só para moradores da Balsa. Nenhum dos alunos paga nada para participar e os estudantes ainda têm regras para cumprir. É preciso ter boas notas no colégio para frequentar as aulas. Além disso, se algum dos participantes se envolver em brigas na rua, é excluído do projeto. Tudo isto está transformando a realidade no bairro. Exatamente a proposta do idealizador do projeto. Acredito que no bairro, que essas crianças que estão frequentando a SEAC aqui no bairro da Balsa, não vão chegar a conhecer esse lado que eu conheci, esse lado sob escuro. Então essa é a minha vontade, de ver eles, como o Márcio falou ali, um doutor, um psicólogo, um cidadão de bem. Mas ainda há outras ideias, como levar para outros bairros da cidade as iniciativas como esta e garantir a educação e cultura para as crianças. Um exemplo a ser seguido.
Em Camaquã faltam professores nas escolas e faltam também funcionários para trabalhar nas instituições de ensino. Por isso, pais, professores e estudantes organizaram uma passeata pelas ruas do município. Falta de funcionários, de professores, de recursos para manutenção. Incertezas em relação ao restante do ano letivo. Insegurança. Essa realidade fez com que pais, alunos e professores de uma das maiores escolas estaduais de Camaquã organizassem uma passeata na última sexta-feira. Cansada de reivindicar junto à Coordenadoria de Educação e não obterem respostas, a direção da escola Manuel da Silva Pacheco decidiu também ir ao Ministério Público pedir providências. Hoje nós estamos com uma grande dificuldade em relação à segurança. Nós não temos um porteiro, um vigia. A escola à noite ela fica à mercê de vândalos. Todos os dias nós temos problemas com as fechaduras. Os alunos não podem entrar para a sala de aula porque as fechaduras estão estragadas. Nós temos assim problema durante o dia. Não tem a pessoa que controla a entrada e saída de alunos. Na escola não tem muro, ela é só uma tela. E isso assim facilita muito a entrada e também a saída dos alunos em horário de aula, a fuga de alunos. O Ministério Público de Camaquã irá instaurar um inquérito civil para investigar a situação, oficiando a CREA, ao Poder Executivo, aos órgãos competentes, para que informem a realidade dessa questão e quais medidas irão tomar para melhorar isso. Na inércia dos poderes, o Ministério Público irá entrar com ação para que essas dificuldades sejam amenizadas. Mas os problemas não são restritos apenas à escola que protestou. Em Camaquã, outros 6 colégios estaduais sofrem com a falta de repasse de recursos e escassez de pessoal. Nesta escola, no bairro Coab, existe apenas uma funcionária para cuidar da limpeza. Detalhe, ela possui 47 salas de aula. Aqui estudam 600 alunos. Na Escola São Bernardino de Siena, as consequências do déficit de funcionários são visíveis. Nos corredores e na sala de aula, lixo acumulado. Com a sujeira, os vidros das janelas deixaram de ser transparentes. Sem vigilância, o local também virou alvo de marginais e vândalos. Nas paredes, as marcas. Placas de bronze que registravam passagens importantes da história da escola foram levadas. Diante do drama vivenciado pela comunidade escolar, a direção da São Bernardino fala em cancelamento das atividades, caso não haja uma urgente solução. Estamos funcionando até quando não podemos mais funcionar, porque quando a sujeira tomar conta, realmente vai ser impossível, não é? A escola estar em funcionamento. Aí nós vamos parar definitivo, se o governo não tomar uma atitude. Essa professora, diretora de outra escola de Camaquã, aponta que uma das soluções seria a renovação do convênio entre Prefeitura e Estado. A partir do Pradem, que vigorou até o ano passado, funcionários do município seriam cedidos. O governo anterior, de Camaquã, não tinha assinado o Pradem. Este ano, o prefeito se mostrou, ele disse que assina e gostaria imensamente que saíssem os Pradens, só que não encontra a resposta positiva com a coordenadoria. Enquanto as soluções não chegam, quem mais se prejudica são eles. O problema da falta de professores também atinge escolas estaduais em Pelotas, como no caso do Assis Brasil. No próximo bloco você confere a previsão do tempo e o futebol do fim de semana. Início de semana frio na região sul. As temperaturas mínimas ficam por volta dos 7 graus. Confira a previsão. Previsão do tempo. Oferecimento: Padaria Colosso. Pães, tortas e conveniências. Temperaturas em declínio na região sul. No Chuí, mínima de 5 e máxima de 13 graus. Pode chover fraco durante o dia. Em Pelotas, a mínima fica em 7 graus. Em Piratini faz 6 e em Bagé a mínima chega a 4 graus. Nas 3 cidades, o sol predomina durante o dia. Em Rio Grande, sol e temperaturas entre os 7 e os 13 graus. Em Canguçu, o céu fica com algumas nuvens e a mínima de 6 graus. Em Pinheiro Machado, os termômetros chegam a marcar 4 graus. Em Camaquã, poucas nuvens e temperatura entre os 6 e os 18 graus. Em São Lourenço do Sul, a mínima também é de 8 graus. Já em Santa Maria, mais frio, mínima de 4 graus.
Na capital do estado, a mínima chega a 3 graus e o tempo fica encoberto. Em Torres, sol e calor. A temperatura máxima chega a 28 graus. Em Caxias do Sul, mínima de 3 graus. Amanhã o frio diminui um pouco. Em Camaquã, máxima de 17 graus. Na quarta-feira, a temperatura pode chegar a pouco mais de 20 graus. Futebol. O Pelotas vence o 14 de julho por 2-1. Confira os gols. Em Livramento, Cássio cobra tiro de meta. A bola atravessa todo o campo até que Jorge fica com ela. Ele tira do goleiro e empurra para a rede. 1-0 Pelotas. A resposta do 14 de julho vem com Luiz Paulo, que recebe bom passe dentro da área e coloca na gaveta. No segundo tempo, o Pelotas vai ao ataque novamente. Jorge recebe livre dentro da área, mas antes mesmo de dominar, sofre esse pênalti escandaloso. O próprio Jorge bate e fecha o marcador. 14 de julho 1, Pelotas 2. E esta foi a edição de hoje do Jornal da Nativa. Nós voltamos amanhã, ao 12h30, com um pouco sobre o albergue noturno de Pelotas. Você fica agora com as notícias do estado no SBT Rio Grande. Uma boa tarde para você.